Bom dia, boa segunda-feira. Mais um dia, eu amo segunda. É um dia que me estimula muito. Gosto de ver vocês, gosto de estar aqui com vocês, ainda que posteriormente virtual. Sei que vocês assistem. Antes da gente começar a conversar, vamos fazer uma oração. E hoje a gente tem a Elza para fazer a nossa oração, que é uma companheira de jornada nossa. Você faz a oração, Elza? Pois não. Invocamos a Deus que nos ilumine para que nessa reunião encontremos palavras apropriadas, ideias e sugestões que nos deixem mais próximos de Deus e que sejamos também luz para as pessoas com quem convivermos. Que Jesus seja sempre nosso modelo de amor, de perdão, de compreensão. Amém. Amém. Que linda. Muito bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos, né? A gente arranhamos isso no encontro retrasado, e, e como eu queria falar sobre aprender e aprendizado, eu acho que cabe a gente falar sobre pensamento. A gente está o tempo todo aprendendo, precisamos estar o tempo todo aprendendo, né? É uma coisa, é isso que nos move. A questão é que cada um tem o seu jeito de aprender, a sua forma de aprender. No meu perfil, no Mar e Despertar, uma das coisas que eu trabalho muito é a respeito da importância da gente descobrir a nossa essência interna, ou seja, quem eu sou, que resultado é esse que eu estou vivendo na minha vida, da forma que eu encaro o mundo, da forma que eu vejo o mundo. Por que isso é importante, né? Da gente entender quem sou eu, como que eu funciono. Porque se a gente precisa estar em constante jornada de aprendizado, para que a gente possa estar em constante estado de evolução, a gente precisa entender como que a gente funciona, para a gente poder aplicar da melhor forma os aprendizados, os ensinos, as experiências da nossa vida, para que a gente tenha um resultado positivo. O que muitas vezes acontece? Na nossa jornada infanto-juvenil, a gente não tem isso formado, né? Quando a gente é jovem, a gente é, na sua grande maioria, claro que tem pessoas que têm uma maturidade muito maior, mas em sua grande maioria a gente é inconsequente, a gente é muito jovem, não tem essa maturidade formada. E aí, o que acaba acontecendo? Na escola, a gente se adapta ao jeito da escola ensinar. Em casa, a gente se adapta ao jeito dos pais ensinarem, da família, como a família funciona. No meio social, a gente acaba se comportando e aprendendo dentro daquela dinâmica do meio social, e a gente vai se adaptando a esses meios. E dentro disso é interessante no sentido da gente aprender situações diferentes e formas diferentes de aprender. Mas cada um tem um jeito. Outro dia eu estava conversando com a Liz e ela diz: eu não consigo só ler, eu preciso o audiobook. Eu preciso a leitura acompanhar com o audiobook. Não é assim? Não é? É o jeito que ela funciona. Se ela tenta se moldar de um outro jeito, tipo, só fazer leitura porque dizem que é assim que tem que fazer, ela vai ter muita dificuldade. Então, o aprender como eu funciono, aprender quem eu sou em relação ao mundo que me cerca, me ajuda a entender as ferramentas que eu tenho e a utilizar elas da melhor forma possível. Agora, existem coisas que não mudam de um para o outro. O cérebro ele é mais rápido, né? Quando a gente tem o audiobook, a gente consegue correr. A gente só acompanha um fio com o olhar. O raciocínio está no áudio. É raciocínio rápido, isso aí. É um talento que muita gente gostaria de ter, viu, Lisa?
Então, existem duas coisas que não mudam, que é a teoria, a gente precisa ter acesso à teoria, e a prática, a gente precisa ter acesso à prática. A prática é o que vai interiorizar esse aprendizado. Eu não vou me ater muito tempo aqui, mas o que eu quero trazer? Independente da forma de aprendizagem, é muito importante você ter um perfil independente dessa situação de aprendizagem, você fazer questionamentos, criar consciência dos processos, para que você tenha domínio sobre a forma como tudo se define. Então, por exemplo, quando você está em uma situação específica, a sua ação e a sua reação precisa estar passando pelo mental, pela lógica. Tem alguém com o microfone aberto. Deixa aí para mim, que eu tô com... Acho que é a Cris, a Elza e a Márcia. Então, os nossos pensamentos, ou seja, aquilo que a gente reflete sobre aquilo que está vendo ou vivendo, vai definir o que a gente vai fazer. É o pensamento. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vou trabalhar essa semana é: você pode fazer o mapa do. Alguém já viu o mapa do sonho, da meta? Faz lá uma montagem de imagens, começa a mentalizar, visualizar. Conhecem? Já viram? Acho que até a gente já falou disso no início, né, da jornada. Vou dizer que nada adianta o mapa mental com a casa, com o marido, com os amigos, com os lugares que você quer conhecer e viajar, se você não filtrar e não observar os seus pensamentos. Porque o que acontece? Quando a gente começa a viver uma vida, vamos dizer, fazendo tudo certo, né? Você estrutura uma vida de princípios, de fazer bem para o próximo, de oferecer mais do que buscar retorno, você começa a colher. Por que é importante perceber o pensamento? Porque muitas vezes, quando você recebe o retorno, você não se sente... Qual que é a palavra? Merecedora? Ah, depois eu falo mais sobre ele, pode deixar, Cris. Você não se sente merecedora. E aí, na hora de fazer a colheita, na hora de receber o retorno, você não recebe o retorno, porque os seus pensamentos são de inadequação, de não merecimento. Então, o que adianta? Todos os pensamentos precisam ser questionados e filtrados, porque é através dele que a sua jornada vai ser formada e consolidada. Então, por exemplo, quando você está vivendo uma vida boa, bacana, nobre, e aí o que acontece? O que os pensamentos funcionam? Vou usar um gancho que a Elza deixou aqui no início da nossa conversa, que a gente conversa antes de abrir a live. Ela fez aniversário de 75 anos e a Márcia disse: Nossa, não parece. E a Elza disse: Pois é, não me sinto. Olha que interessante. Nós somos por fora o que nós somos por dentro. E nós atraímos aquilo que nós somos, não o que a gente quer, não o que a gente deseja. Presta atenção nisso. Nós atraímos aquilo que nós somos, em nossa essência genuína. E nós transparecemos isso para o mundo. E a gente atrai isso que a gente é e está sendo. Em nossos atos, em nossas ações, em nossas escolhas, em nossa atuação, em nossa percepção. E tudo isso acontece a partir dos pensamentos que a gente nutre, dos pensamentos que a gente tem. Então, se a Elza não parece que tem 75, é porque ela não sente que tem 75. Porque ela vive uma vida de transbordo, de muito provavelmente. Não estou dizendo que é perfeita, não estou dizendo que é sem falhas, mas é uma vida com foco na vida.
Muito provavelmente ela não aparenta ter 75, porque a maior parte da vivência dela está na parte positiva, na parte de transformação. Como é o semblante de uma pessoa que se alimenta mal, que fuma, que fala mal dos outros? Vai ser pesado? Vai ser um semblante pesado? Não é castigo, a gente foi feito assim. Gente, Deus é maravilhoso. A criação é perfeita. É perfeita. Tudo que vocês forem aprender de física, química, física quântica, cosmologia, qualquer área, psicologia, tudo já existe. É só um estudo do que já foi criado. E não foi copiado, nem transmitido, foi criado do zero a sua perfeição. Então, quando a gente entende, e está na Bíblia, acho que é Romanos 12:2, que é uma coisa que me acompanha. Confere aí, Márcia, para mim. Seja renovado pelo seu pensamento. Tá lá, e tem várias outras passagens em Salmos, em Provérbios, que você é aquilo que você pensa e que você faz e atua no mundo. Tá lá escrito. Quem tem Bíblia em casa? A gente não tá falando de religião, tá? Quem tem Bíblia em casa? Fala aí no chat. Quem já dirige um carro importado? Eu nem tenho um carro tão pronto. Ó, gurias, vocês têm em casa um manual de plena execução do homem, tá? Tá tudo aí. Tá tudo escrito. Só que tem umas dinâmicas para encontrar, né? Não tá assim tão escancarado que tem que proteger daqueles que não, né? No carro importado, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma CR-V. E ela é muito top, porque ela me ajuda em todas as funções que eu preciso. Ela é grande, ela é espaçosa, eu faço ambientação, eu trabalho com decoração. Então, quando eu preciso fazer uma produção, eu rebato o banco e soco tudo lá dentro. Gente, cabe uma mudança de uma casa, cabe, sei lá, em quantas caixas? Uns 15 caixas. Fácil. 15 caixas dentro de um carro. Me atende. Outro dia eu estava mexendo, apertei, eu estava olhando ali, eu não li o manual do carro, eu só uso o carro para atender as demandas que eu tenho diárias e as coisas mundanas e básicas. De repente, levanto uma janelinha. Falei, gente, o que é? Então, assim, ó, eu tenho um carro que eu não sei tudo que ele faz. Eu não conheço todas as facilidades que ele oferece e apresenta. E tá aqui na minha garagem, na minha mão, eu tenho a chave, ele é meu. E eu não sei usar ele na sua completude. Se eu não sei usar ele na sua completude, o que vai acontecer? Eu vou ter só um tanto de recurso disponível para me atender. Só aquele pouquinho que eu preciso. O carro do meu marido tem um botão que ele faz como se fosse um turbo. Ele retrai uma energia e aí você tem acho que 10 ou 15 segundos de impulso, né? De impulso. É um carro que tem um botão de um boom de poder motor. Se ele não sabe, ele não usa, ele não sabe, ele nunca vai colher o benefício do botão de 10 segundos de impulsão. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente está cheio de botões, de caminhos para prosperar, para ser feliz. Eu não estou falando de dinheiro. Entende? Tá tudo aqui. Gente, a obra de Deus é perfeita e completa. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. A questão é que a gente precisa aprender sobre essa máquina através de quem criou. Você vai perguntar para a vizinha que também não sabe nada? Ela tem outro carro às vezes. Não vou nem dizer o que significa outro carro, fica para quem quiser entender. Às vezes ela tem outro carro, não é nem o teu, tu quer aprender com ela o carro que é teu, que não é nem a marca do dela.
Faz sentido nenhum. Pergunta para quem criou. Vai no manual do proprietário, que tem. Vocês têm aí, todo mundo falou que tem. Entendeu? Eu desafio vocês. Todos os livros best-sellers mais vendidos, todos os gurus de qualquer área religiosa, espiritual, autoconhecimento, psicologia, tanto faz. Tá tudo lá. Não é nada novo. Tá tudo lá. Então, quando a gente muda, vamos voltar. Já dei essa entrega, vamos voltar rapidinho, cuidar do meu tempo. Quando a gente muda a forma de olhar, quando a gente entende esse nosso poder, a gente muda a forma de olhar, muda as perguntas que a gente faz sobre aquilo que está vivendo, a gente vai ter um retorno, um resultado diferente. Eu anotei uma frase, queria que vocês escrevessem aí, quem puder anotar. A vida que você vive são as lições que você ensina. A vida que você vive são as lições que você ensina. Ou seja, a gente vive, a gente fala daquilo que a gente vive. E a gente vive aquilo que a gente fala. E tudo isso é fruto do pensamento. É a forma que eu olho para as coisas, é a forma como eu interpreto as coisas. Se grava em algum momento quando você está tendo uma conversa, põe o celular para gravar para depois se ouvir. Faz esse treinamento. Que tipo de coisas vocês estão verbalizando? Às vezes a gente não se dá conta do quão pesada às vezes a gente consegue ser, ou de quão duvidosa de nós mesmas a gente consegue ser. Mas quando a gente se ouve, porque a gente fala aquilo que está dentro. Às vezes a gente está reprimindo alguém que está conosco na nossa jornada sem perceber. Faz esse exercício. Mari, a vida que a gente vive são as lições que a gente ensina? É isso? É isso aí. Érica, bom dia, bem-vinda. Linda. Bom dia para vocês. Bom te ver. Abençoado. Amém. Aí, eu vou dar 3 perguntas são 3 formas, não são novas, mas acho que vale reforçar porque tá lá no manual do proprietário. 3 perguntas para, eu até prometi, acho que na mensagem, né? 3 perguntas para transformar o nosso pensamento em poder, em ação, transformação. Então, quando você tá, vamos dizer assim, numa conferência, nessa reunião, numa conversa com alguém, no trabalho, tanto faz. Numa situação, você pensa assim, aprendeu uma coisa nova, certo? Se deu conta de uma coisa nova. Você pensa, como que eu posso usar isso? Como que eu posso usar isso? Então, a gente está falando de pensamento, de formas de aprender. Como que eu posso usar isso? E encontrar formas de aplicar na sua vida isso que você está aprendendo. Porque o que muitas vezes acontece, outro dia eu estava nessa conversa com a Lisa, ela comentou, nossa, cara, que eu ia te falar? Fugiu, eu queria te dizer uma coisa e eu não lembro. E ela comentou comigo, nossa, às vezes isso é para todo mundo, Lisa. O pensamento vai embora. Os insights, as sacadas, elas vão embora, elas somem da cabeça. A gente precisa anotar. Tem um caderno do lado da cama, porque à noite às vezes vem uma enxurrada de coisas que ficaram retidas durante o dia. Quando você não escuta, não tem um tempo adequado assim de funcionar. Gente, 80% de tudo que tu viveu e aprendeu e que tu acha que nunca vai esquecer, some em 2 dias no máximo. Some. Nossa, eu nunca vou esquecer isso. Vai. Em 2 dias você vai. Vai ficar um quase nada. Então, o que a gente faz? Anota, escreve, faz rascunho, faz esquema. Qual que é o teu jeito? A gente acabou de falar disso. Anota. Então, quando a gente está aqui conversando, deu os insights, anota. Anota aquilo que faz sentido para ti. Anota o clique da engrenagem que funciona só para ti. Se a gente for pegar a anotação de todo mundo que está ouvindo, vai ser uma diferente da outra.
o jeito, o que anotou, como anotou, o jeito que entendeu daquilo que eu falei é totalmente diferente. Tá tudo bem. Mas anota. E aí, quando você tiver a anotação, você já tem ali, vamos dizer, tem uma diferença de estudo nisso, mas mais ou menos de 10 a 15% a mais de retenção. Adivinha onde que a gente aprende? Vivendo. Sabe por quê que a gente lembra bastante de grandes momentos marcantes felizes e das caquinhas da vida? Porque a gente estava ali, ó, dando a cara, vivendo. Foi um aprendizado na pele, skin in the game, certo? A gente viveu, não foi um livro que a gente leu. Então, peraí, se eu tô lendo um livro e quero viver isso que está no livro, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Aí eu tenho a Bíblia, eu tô dizendo, gente, eu desafio vocês me trazerem uma coisa nova que não está na Bíblia. Que seja boa, positiva e que vá fazer prosperar. Desafio. Tá escrito, por que que a gente não faz? É só fazer. Faz para reter, faz para a gente começar a viver essa engrenagem perfeita e poder viver prosperidade, abundância. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida bem vivida. Precisa se matar com plástica, gente. É só ser feliz. É só ter Deus na tua vida, que daí a pele, por mais que tenha algumas rugas, ela vai ser formosa, graciosa. Ela encanta, ela tem... Gente, aquela menina, aquela mulher, aquele homem, ela tem uma coisa que eu não sei explicar. Como é bom estar com ela, como é... Nossa, eu gosto de olhar para ela. Tem nada a ver com ruga, ser humano. Tem a passagem lá que fala disso também, né? Eu acho que é em Salmos, que aformosei o rosto. Enfim, tá lá. Segunda pergunta, anota aí. Segunda pergunta. Por que que eu devo usar isso? Por que que isso é importante para mim? Esse ensinamento, esse aprendizado? Por que que eu vou usar? O que que me move a fazer? As coisas, tudo que a gente faz na vida, pega essa, para a gente ser feliz, precisam ter propósito. A gente tem que ter tesão de fazer. E trabalhar num emprego que você não é feliz, que não te completa, vai te matar por dentro. Então, tem que fazer um trabalho que você não quer, coloca data. Nossa, tem mais uma pergunta que eu vou querer adicionar. As 3 vão virar 4. A gente já falou disso, tá? Já teve uma conversa sobre isso, mas eu vou repetir. Tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa dar o nosso melhor. A gente precisa amar o que a gente faz. Lembra 7 regras para ser feliz? É isso, precisa amar. Então, nossa, mas não é o que eu quero da minha vida. Então põe o prazo. E se entrega de corpo e alma durante esse período. Porque é assim que funciona a prosperidade, é assim que funciona a abundância. É na entrega que a gente recebe de volta. Porque Deus e sua engenhosa criação é perfeita. Essa lei aí de atração do universo, meu, é divino. Não é cósmico, não é do acaso, não é de Deus, Deus que fez, gato. Você entrega o que tem de melhor, recebe o que a vida tem de melhor. É bem assim. A gente já tem um monte de modelagem para provar. Gente que não tinha nada para oferecer e ó, não é, Márcia? É uma coisa interna. Então, assim, se não tá estourando, volta para si, não com culpa, em amor, em acolhimento. Como que eu posso ser melhor? Como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso me entregar mais nesse processo? Eu quero mergulhar nesse processo. Terceira pergunta. Quando eu vou usar isso? Porque não adianta arquitetar um monte de coisa e não aplicar. Esse, para mim, é um grande desafio. Grande desafio. Aplicar isso. Venço todos os dias um pouquinho de cada vez. Quando? Prazo nas coisas. Pode ser estendido esse prazo, mas você precisa pôr prazo, você precisa
ter um período para que aquilo se cumpra. Porque o que acontece? O cérebro, que é maravilhoso e ele funciona para nos ajudar, ele vai eliminando tudo aquilo que não está sendo usado. Entende? Gente, é igual planta. Você já viu planta quando cresce demais? Tem uns galhos que morrem. Porque é muita coisa. Não, a gente tem que podar para ela encher. Se a gente deixar ela crescer a revelia, ela vai ficar mais franzina, porque ela vai estar mais longa, entende? Aí você poda e o arbusto enche. Porque você tem que selecionar e escolher o que faz sentido. Já pensou se a gente tivesse que viver pensando em respirar? Eu morria em, sei lá, rápido. Não, o cérebro tem essa capacidade de tornar algumas coisas automáticas. Quando a gente dorme, sabe o que acontece quando a gente dorme? Ele deleta uma porrada de coisa. Ele joga fora, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Tá. A gente já deu o livro Divertidamente. Lembra Divertidamente? Dormiu, começa a jogar fora. Ó, isso aqui é bom. Ó, isso aqui vai ficar para sempre. Esse negócio aqui, top. Põe para sempre. Põe lá na memória base. Entendeu? A gente precisa transformar tudo que importa, se possível, em memória base. Em memórias que são usadas com frequência, senão elas desaparecem. É assim que funciona. Então precisa aplicar, precisa viver. Não adianta dizer da bondade se você não vive a bondade. E mais do que viver a bondade, sentir a bondade. Tem várias passagens da Bíblia que falam dos fariseus. Sim ou não? O que os fariseus fazem? Qual que é uma das referências disso? Fariseu é o religioso, ou seja, é a voz de Deus. Ele vive para fazer o bem, então, em teoria, ele tem uma vida assim de entrega e bondade, ele é essa referência, mas e o interno dele? É morto. Ele não se importa com aquilo que ele está fazendo, ele está com interesses pessoais, com objetivos pequenos, não é isso? Entendeu? Não é todo religioso que é fariseu, não é isso aí. Fariseu é aquele que está fazendo na casca. Aí não transforma lá dentro. Entendeu? Tem que ser genuíno. Quantas vezes eu falo a mesma ação, mudando a intenção, o resultado é diferente. A mesma ação é diferente. E às vezes se comprova rápido, às vezes demorado. Mas é diferente. Então, existem 3 coisas importantes nesse processo de aprendizagem que a gente precisa respeitar. Primeira coisa, dormir. Precisa ter noites de sono de qualidade. É assim, ó, a gente tem um físico que ele é químico, físico, real, não é? Ele sofre no espiritual, mas ele é físico. O espiritual é a alma. Quando a gente lê, quando a gente está falando da sensação, isso aí é a alma. Físico tem que cuidar. Então, é dormir. Para que o aprendizado seja pleno, seja completo, seja proveitoso. Colchão, importante ter colchão bom, investe nisso. Colchão, travesseiro, o ambiente do dormir. A gente podia fazer uma live só disso, mas vamos resumir. Segundo, a alimentação. Por que a gente faz jejum? Porque trabalhar o corpo para ouvir a alma, para ouvir a voz de Deus é importante. Uma pessoa que vive uma vida assim, de comida, de bebida, sem horário, tá nem aí para nada, você acha que ouve, que consegue discernir a voz suave do Espírito Santo? Jejum faz parte. A alimentação saudável é neurológico. Vai estudar um pouquinho de neurociência, eles falam de exercício e alimentação. Exercício e alimentação, põe junto, os dois juntos. E uma coisa que precisa existir na nossa vida: aprender. Aprender. A gente precisa aprender coisas o tempo todo. Coisas novas. E aplicar. O cérebro precisa, já começa a encolher. Então, vocês que estão aqui ouvindo isso e se propondo a fazer as leituras, assistir os filmes, fazer o jejum, isso é aprender, isso mexe com vocês. Fisicamente, transforma.
Nesse momento da jornada, se você está fazendo do início, desde o início, de verdade, não tem como não estar diferente. Não tem como algumas pessoas falarem, nossa, mas o que aconteceu com você? Tá diferente, cortou o cabelo? Não, amor, tô cortando outras coisas. Te cuida. Tô brincando. Então, é isso, prestar atenção, fazer perguntas, façam perguntas, a gente precisa entender a natureza daquilo que a gente retém, sabe? Daquilo que a gente está sentindo, façam perguntas. Cuidado com as coisas que sempre foram assim e que são assim, desde que eu me conheço por gente. Cuidado com todas as certezas que você tem, porque tudo que é certeza é pote cheio. E aí não entra nada. Tudo que a gente tem certeza tá cheio, tá tampado, guardado na despensa. Então, cuidado, tá? A gente não tem certeza de nada. Eu queria falar uma referência que quando eu estava trabalhando a aula de vocês me veio no coração. Lembra de Marta e Maria? Marta, Marta. Eu queria dar mais uma visão a respeito dessa passagem, que existe um combo de coisas. Vocês acham que Maria não fazia nada? Maria era uma folgada? Não. Maria e Marta eram as pessoas responsáveis pela manutenção da casa, certo? Maria e Marta. Mas no momento de aprender, a Maria parou de fazer. Ela precisou aprender. Claro que ali a gente está falando de Jesus, né, gente? Ali a gente está falando de abrir mão de todas as coisas mundanas e olhar Jesus, e entender Jesus, e perceber o que ele veio ensinar. Mas olha a ação, o que estava acontecendo. Maria para de arrumar, para de fazer, para aprender. Depois ela ia voltar a fazer. Então a gente precisa parar. E aí vocês têm um manual na casa de vocês. Leiam esse manual, tá tudo lá. Não, a Bíblia não é religião, gente. Não tem nada a ver com religião. Religião é uma. A gente até podia fazer uma live disso, uma aula só disso. A Bíblia é um manual de quem te fez. Tá lá, tudo que tu precisa saber e fazer. Quer ver, ó, Jesus, por exemplo, a gente já modelou acho que umas 3 vezes Jesus. Jesus, o que que ele falava? Perdoa. E o que que ele fazia? Perdoava. Ele falava cura. O que que ele fazia? Cura. Quando ele chega no paralítico lá da fonte, que estava a vida inteira lá querendo ser curado pela fonte, o que que ele perguntou? Você quer ser curado? Ele não perguntou se ele. Ele não foi lá curando, ele perguntou: você quer? Você quer acessar isso? Porque está disponível? Isso pode ser feito. Você quer? A gente precisa querer. Isso é uma coisa que outro dia eu estava fazendo um estudo e eu observei isso. Nós, muitas vezes, fazemos coisas sem perguntar. E isso atrasa a nossa vida, que às vezes a gente intromete na vida do outro. E até Jesus perguntava para todo mundo: o que é que você quer? A importância da gente fazer pergunta para o outro e para nós mesmos. Como você está falando aqui, o item 3, né? Aliás, o 2. Por quê? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, sempre perguntar: por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Isso, né? Porque até Jesus perguntava para todo mundo: o que você quer que eu faça? Você quer ser curado? Você quer enxergar? Você quer aquilo? A pergunta faz toda a diferença. É isso aí. É isso aí. A pergunta ajuda a definir o foco, né? A pergunta, quando a gente faz pergunta, não é só racionalizar. Quando a gente faz pergunta, ajuda a gente a ajustar o foco. Ai, peraí. E aí eu queria dizer mais uma coisa a respeito disso. Quando a gente fala sobre filtrar os pensamentos,
Duas coisas eu preciso falar antes de abrir para quem quiser falar. Uma das coisas é, faça uma leitura de como está a tua vida. O que você está lendo? Quem você está ouvindo? O que que você tá, do que você está se alimentando? Como você está se nutrindo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? Tudo isso determina o resultado, tudo isso determina, porque assim, ó, quando a gente ajusta o pensamento, a gente começa a atuar, e na atuação a gente começa a fazer filtragem. Quer ver, por exemplo, quando a gente está com o pensamento de crescer e de aprender, e a gente tem uma ambiência, um espaço onde as pessoas só te depreciam, não tem essa, não estão nesse momento de jornada de crescimento, você precisa de um grupo que esteja. É muito importante. Para que você tenha alimento. Sozinho, gente, a gente não foi feito para ser sozinho. A gente foi feito para viver em comunidade. E numa comunidade que esteja alinhada com o teu propósito. Para que a força seja de sincronicidade. Para que a gente possa ser o corpo de Cristo, né? A gente precisa funcionar junto. E aí, quando a gente fala sobre filtrar os pensamentos e começar a viver a vida que a gente deseja, ai que ventinho bom. Entenda que assim, ó, muitas vezes, quando eu digo que a mesma ação, mudando a intenção, muda o resultado, é porque quando a gente vive essa vida de entrega, de aprendizado, a gente não fica olhando no relógio esperando o retorno chegar. É de graça. Entende? Precisa ser doação, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico também, só porque, né, tá aí há quantos mil anos? Vamos usar essa sabedoria. Abraão, olha o que Abraão fez, o que Moisés fez. E quem colheu o maior fruto do que motivou a vida deles? Moisés não entrou na terra prometida. Ele levou o povo até a porta. Eu não vou entrar aqui nos motivos e nas questões que fizeram que isso acontecesse, mas muitas vezes a gente trabalha algo grande, nobre, bom, justo, mas a colheita não é nossa. No entanto, e também está escrito, eu não vou saber aonde agora, mas tá pela voz de Jesus, inclusive, pela fala de Jesus, que nós vamos colher o que nós não plantamos. Enquanto houver pessoas plantando, haverá colheita disponível. E quando a gente vive uma vida de abundância, de prosperidade, de entrega, independente do retorno, a gente faz parte de uma rede de plantio e de favorecimento. Então, ainda que a nossa lavoura seja para outro, a gente pode colher na lavoura de outra pessoa. Se assim for do agrado de Deus. Então, quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala de dinheiro, apesar disso talvez fazer parte. Mas não é sobre dinheiro, é sobre ser feliz naquilo que a gente vive, se entregar naquele momento que a gente está, ser o melhor que a gente pode ser, aplicar tudo aquilo que a gente está estudando aqui. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Que no caminho a gente vai descobrindo que não é tanto assim. Ah, sabe aquele medo de olhar embaixo da cama quando você é criança? Você sabe que não tem nada, mas ai, recolhe o pé. Não deixa nada para fora do lençol. Pode olhar embaixo da cama. Tem bicho-papão não. Tá? Que quem te criou para funcionar. E se tu lê as instruções, tu vai funcionar perfeitamente. Quem quer falar? Eu,
Vai, Érica! Duas coisas. Espera aí, deixa eu só tirar o fone. Espera aí. É, Tá me ouvindo? Então, duas Tô. coisas que você falou que eu preciso fazer uma observação. A primeira, quando você falou de fazer as perguntas. Precisa mesmo fazer as perguntas se você quer avançar, em que estágio você quer ficar. Porque muitas vezes, quando a gente não faz a gente não se vê, mas a gente acaba ficando numa posição de vítima. Então, será que eu quero avançar de verdade? Essa semana eu me peguei com uma dor na perna. Eu vou fazer eu vou passar por um processo e apareceu uma dor na minha perna. E eu falei assim, por que eu tô com esse medo? Por que eu tô com essa na minha perna? Por que eu tô com a perna? A perna para você andar, para você avançar. Então, quando você tem algum tipo de impedimento físico, você freia, você para. E aí eu falei para mim mesma, eu falei assim, não vai ser essa dor na perna que vai me parar. Eu vou continuar andando. Então, meu marido sentiu a mesma dor, só que ele preferiu parar. Então, é nesse sentido que eu quero falar que muitas vezes se você realmente quer fazer aquilo, se você quer avançar. Então, essa pergunta é importante. Segunda coisa. A segunda coisa é que você falou assim, o verdadeiro amor não me quer... Não, peraí. Tá com medo, vai com medo mesmo. Só que eu tenho uma coisa para falar. Se você tem Deus, se você tem Jesus no seu coração, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então você vai ter que ir, porque você tem ele no seu coração. Então você não precisa de mais nada. Ele vai lançar seu medo fora e vai fazer você caminhar para a vida. E foi isso que me fez querer ir caminhar. Caminhar na vida, não na parte física mesmo, estrutural. Era isso. Que lindo! É isso aí. E vou dizer mais. Para complementar isso que a Érica transbordou para a gente. Muito obrigada. Quando a gente não sabe, o desconhecido dá muito medo. O desconhecido dá medo. Então, vou te dizer duas coisas importantes. Por que que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente de verdade entende o que que significa viver no caminho de Jesus e seguir essa jornada, não tem nada a ver com religião. Quando a gente conhece a verdadeira identidade de Deus, no sentido de que personalidade é essa, e a Bíblia revela isso, meu Deus, infinitas formas, e a gente descobre quem a gente é através desse olhar, a gente deixa o desconhecido para trás, começa a entender, a conhecer isso, e o medo vai embora, porque quem conhece esse amor, como a Érica disse, o medo some. É conhecer, a gente precisa conhecer, né? E para conhecer a gente precisa ler, precisa conversar, precisa ir atrás disso. Amada, maravilhosa, obrigada, Érica. Mais alguém quer falar alguma coisa? Outra coisa também sobre o medo. A gente só sente medo quando a gente está fazendo algo novo, quando a gente está crescendo, quando a gente vai dar mais um passo. Então, sentir medo faz parte, né? Esse medinho, essa coisa, tipo, será que eu devo, eu não devo? Sempre que a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente sente um... Então, isso é um bom sinal, sentir o medo. Não é ruim sentir, a gente só não pode paralisar por causa dele. A gente tem que analisar nos três âmbitos, né? Então, no âmbito espiritual, a Érica comentou. Então, eu tenho Deus, Jesus, e o amor dele lança fora o medo. Ok, a gente vence.
nas emoções, a gente tem que perceber isso. Eu estou com medo porque eu estou fazendo alguma coisa nova. Então, eu preciso enfrentar esse medo, analisar, ver possibilidades e ir com medo mesmo. E na parte física, estar capacitado para isso, porque como a Mari falou no começo, a parte física interfere em tudo, né, Mari? Então, às vezes, você não tem disposição. Ah, por quê? Você não está dormindo bem, você não se alimenta bem, você não pratica uma atividade física, então você não tem a energia necessária para fazer aquilo. Às vezes é capacitação, você vai fazer uma coisa nova, você não sabe tudo. Aí você para e analisa fazendo uma pergunta para você mesmo. Eu devo aprender isso ou eu devo contratar isso? Muitas vezes não vale a pena você perder muito tempo aprendendo, vale a pena contratar. Às vezes tem pessoas que estão fazendo isso já há muito tempo, você pode fazer uma parceria, pode contratar. Então, o medo passa por todas essas fases na nossa existência, né? No espiritual, na mente e no físico. Então, a gente tem que parar, analisar e, ó, o medo é um bom sinal, gente. Você está fazendo uma coisa nova, você está subindo um degrauzinho. Então, não paralisem. Analisa, pede ajuda e vai embora. É isso. Muito bem, isso aí. Eu estava olhando minhas anotações das tarefas e ela não está aqui do meu ladinho. Eu vou falar só o que eu lembro. Depois eu passo lá no grupo. Se alguém estiver assistindo isso, a gente está abrindo devagarinho no YouTube as aulas. Então, no momento que isso for publicado, se você quiser saber, é só entrar no Sou Deep, no Instagram, e entrar na comunidade, tá? Leitura, Romanos. Mais alguém para falar? Não? Ok. Romanos, leitura bíblica. Então, Romanos vai falar muito sobre essa questão do pensamento. O filme, eu ia dar uma palestra maravilhosa, mas eu decidi dar um filme para a gente se divertir um pouquinho, que é Do que as Mulheres Gostam, do Mel Gibson. Eu não, como eu mudei o planejamento, tomara que eu não esteja repetindo alguma coisa que eu já tenha dado agora de memória. Senti o impulso e dei. O que eu quero que vocês reparem? Olha a diferença do Mel Gibson, que eu não me lembro o nome dele, do personagem, quando ele começa a jornada dele no filme, quando ele tem um mindset, um pensamento, as suas certezas, como esses pensamentos que ele alimenta contribuem para a vida que ele vive. E no final, mais perto do final, ainda que a gente não veja um deslanchar completo, né, porque o filme tem período para terminar, a diferença de quando ele começa a perceber os pensamentos aleatórios dos outros, e começa a mudar o próprio pensamento dele. A vida dele muda. Bem ou mal. De novo, ali ele mostra que não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com a vida que a gente vive. Certo? Então, olha isso. Presta atenção no mindset das pessoas, na ação e na reação de cada uma delas dentro desse jogo. Não fica só no mel, fica na forma como a rede social se comporta e se movimenta de acordo com os pensamentos que são alimentados. O jejum branco. Eu vou passar depois. Eu tenho medo de passar errado, tá? Mas é isso que eu me lembro. O livro ainda é o mesmo. E aí eu passo lá no grupo o resumo das atividades. Quem ainda não está no grupo é bem-vindo. Só mandar um direct. Márcia Galo na lista e Mari Despertar no Instagram, tá bom? Vem, conecta com a gente, vamos caminhar juntas. Certo, meninas, mulheres maravilhosas? Muito obrigada pelo tempo de vida de vocês. Vou fazer uma oração para cada uma que estava aqui presente, certo? Beijos, meninas. Excelente semana. Até semana que vem. Compartilhem o vídeo, mandem para as amigas, chama o povo para o grupo aí. Tchau, Elza. Beijos. Tchau. Bom trabalho, Elisandra. Cris, um grande beijo. Beijo, Linda. meninas. Olha que lindo agora. Vou fazer foto com todo mundo. Faz Voltem. print! É. Eu também Espera vou aí que eu tentar. vou tirar uma foto agora.
que a mulherada apareceu descabelada mesmo, como diz a Mari. Aí, perfeito. Excelente dia para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.